Guerra contra a Síria. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad, mandou-te dizer-te: Dá-me a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revistarão, assim como as casas de teus servos, tomarão com as suas mãos tudo o que lhes aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram-lhe: Não lhe des ouvidos, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez, mas agora exiges, não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondendo disse: Diz-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo com suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos! E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Neste momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz ou venham para combater? Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então, o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande fúria aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer.
destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afeque para combater Israel. Os israelitas, recenseados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isto diz o Senhor. Porque os sírios disseram: O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies? Vou entregar-te nas mãos esta imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afeque, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad, roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Fere-me. Mas o outro recusou. Por que não ouviste a voz do Senhor? Disse-lhe o primeiro: Logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: Fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: Teu servo estava em pleno combate quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: Guarda este homem, se ele escapar a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobriu os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: Eis o que diz o Senhor. Pois que deixaste escapar de tuas mãos o homem que eu tinha votado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e o teu povo será pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Assassínio de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote de Jezreel possuía uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria.
Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou se preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para sua casa sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama, com o rosto voltado para a parede, e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou se preferisse que a trocasse comigo por outro melhor, mas ele respondeu-me: não te cederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, concidadãos de Nabote. Eis o que dizia a carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei. Conduziu-o em seguida para fora da cidade e apredejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, concidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava a Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhe tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote foi apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusava vender. Ele já não vive, está morto. Acabe, tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para sua vinha para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita: vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar posse da vinha de Nabote. Diz-lhe o seguinte: isto diz o Senhor: mataste e agora usurpas. E ajuntarás: eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo. Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti. Vou varrer-te, exterminarei da minha família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz da de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. Eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na terra de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos:
Viste como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu? Não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa.